Amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui para a gente pensar alto e pensar em pensar. É, a gente vai falar sobre o reino das aves. Qual é mais importante, o reino das aves? Conta-se a história que certa vez houve um, um reino que reuniu todas as aves para poder fazer a premiação de qual que era mais bonita, qual que era mais forte, qual que era... E, enfim, daí era... Todas elas iam ser catalogadas com o tamanho do seu valor. E nisso, como era de se esperar, não havia ninguém que voasse mais alto do que a águia. Não havia ninguém que tinha os olhos que chegava de tão alto, conseguia enxergar um peixinho lá no mar, lá, e ela conseguia fazer um voo tão rápido, rasante, chegar no mar e conseguir aquele peixinho antes que ele ficasse no profundo do mar. E também ela conseguia ver coisas assim que os olhos dela eram muito mais evoluído e chegava mais longe do que qualquer outra águia. Então, por merecimento, fizeram para a premiação do primeiro lugar, a águia ganhou uma, uma anilha que era de ouro. E aquela águia, quando colocaram na perninha dela, ela voava toda exuberante, que ninguém voava como ela, ninguém planeava como ela, ninguém tinha uma visão como a dela. E agora ela brilhava com aquele dourado entre os raios solares e o céu azul. Ela tinha o quê? Aquela pulseira dourada. Mas a galinha também foi premiada. A galinha teve tantos qualitativo que até os seres humanos achou assim que a galinha era até mais importante para eles do que a águia. E elencou um monte de coisas que a galinha acabou recebendo uma premiação de que ela colocou uma pulseirinha que era feito o quê? De um adesivo que colava na perninha dela e identificava ela com um número. Mas a galinha não se importou com isso, ela continuou ciscando e comendo e tal. E de repente, um dia, aquela pulseira da águia estava tão pesada e tão incomodando. E ela começou a querer se coçar e de repente ela conseguiu tirar aquela anilha da perna dela e caiu. Na hora que caiu, aquela anilha foi cair aonde? No galinheiro. E aonde o quê? As galinhas estavam ciscando. E a águia logo viu que a pulseira dela tinha caído ali no galinheiro, mas ela olhava. Cadê a pulseira? Eu não estou vendo, eu enxergo tudo, eu tenho os olhos melhor do que de qualquer galinha, de que qualquer outro ser vivente. Ninguém enxerga como eu, mas eu não estou achando a minha pulseira de ouro. E nisso, ela desceu lá para o galinheiro. E ela falou com as galinhas que ela queria a pulseira dela, que estava lá naquele galinheiro, que ela não estava vendo onde estava. Daí a galinha falou assim: Ah, eu vi, quer ver, ó? Eu estava ciscando aqui quando de repente eu vi alguma coisa mesmo que caiu do céu, mas não dei importância, eu continuei ciscando para poder alimentar com as coisas que tem na terra. E ali a galinha ciscou e descobriu e deu de volta a anilha, aquela pulseirinha de ouro para a águia. Resumo da história. Com toda a visão, grandeza que a águia tinha, ela não conseguiu enxergar aquilo que estava embaixo da terra, aquilo que estava coberto. E a galinha, por ter ciscado, por estar em seu habitat, ela conseguia identificar o terreno, o local onde ela estava, e ela identificou exatamente onde estava a pulseira da águia. Moral da história: quantas vezes nós nos achamos que nós somos tão autossuficientes, tão independente, que nós temos algumas qualidades que os outros não têm. E a gente se esquece que a nossa habilidade, o nosso poder de fazer as coisas vai sempre até o limite de onde começa o do outro. Imagina só, os treinamentos de empresas treinam que
todo líder tem que ser como águia, os empregados estão ouvindo aquilo lá, tem que crescer e ser uma águia, todo mundo tem que ter a visão da águia, tem que ser como a águia, tem que... E fazem até broches e coisas e gritos de guerra de águia e tudo mais. Só que se todo mundo vai ser o gerente, se todo mundo vai ser o comandante, quem fará a parte de desenvolvimento daquela empresa? Quem que vai ser os construtores de todo o andamento daquela empresa? Conclusão: Deus fez cada um de nós com limitações, para que nós dependêssemos um dos outros e reconhecer que não existe habilidade maior ou melhor do que um do outro, mas sim que todos nós dependemos um dos outros, para que nós reconheçamos que ninguém nasceu para ser solitário, ninguém nasceu para viver sozinho. Deus fez nós dependermos uns dos outros para que nós vivamos em amor, que é o princípio e a base daquilo que Deus nos criou. Paizinho querido, obrigado por esta alusão que foi feita com a águia e a galinha, Deus. Mas, na verdade, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que Tu, Senhor Jesus, nos deu, Senhor, a permissão de conhecermos pessoas, sermos diferentes, Senhor, e saber que cada uma delas, Senhor Jesus, vem completar umas às outras, Senhor, que a habilidade de um é a dificuldade do outro, e assim sucessivamente, Senhor, justamente para que nós possamos viver em unidade. Que cada lar, que cada família, que cada pai e mãe possam entender isso, que nós todos temos deficiência, que nós dependemos, não somos deuses para sermos totalmente autônomos, sermos totalmente dependentes de nós mesmos. Não, Deus nos fez primeiro a imagem e semelhança de Deus para podermos nós parecermos com Ele, mas acima de tudo que nos relacionarmos com Deus, sendo exatamente aquilo que Deus fez, o que é um elo de comunicação, para que nós pudéssemos reconhecer que este Deus quer se relacionar conosco e na horizontal, para que nós nos relacionemos uns com os outros na igualdade, na medida da possibilidade de cada um, mas no sentido de que todos nós precisamos uns dos outros, que cada um completa o outro. Aquilo que falta em mim, a outra parte está no outro. Senhor Deus, faz-nos entender, Senhor Jesus, que não nascemos para ficar só, nascemos para ser dependentes uns dos outros, mas acima de tudo sermos dependentes do teu conhecimento, da tua bondade, do teu amor, que sobressai sobre acima de todas estas coisas, Senhor Deus. Fica conosco, Deus. Faz-nos sermos, Senhor Jesus, aprendizes, Senhor, aprovados por Ti. Em nome de Jesus, fica conosco, hoje e sempre. Amém.